Associar a felicidade ao trabalho parece não ser uma realidade para tantas pessoas. Como se a felicidade não fizesse parte dessa área tão importante e relevante da nossa vida. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, nesta sexta-feira, falar sobre alguns dados em relação a isso, nós convidamos a especialista em felicidade e diretora da Reconnect Happiness at Work, a Renata Rivetti. Oi, Renata, bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, Roberta, boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente acabou de acompanhar as imagens da Daniela Filomeno trabalhando, viajando. A gente estava até aqui brincando, né, sobre a felicidade que é poder trabalhar também com o que você gosta, com o que te traz propósito. Mas pelos estudos que vocês fazem, pelas análises que vocês têm por aí, por que essa relação direta nem sempre é tão frequente, Daniela? Bom, Roberta, primeiro é importante falar mesmo o que é felicidade no trabalho. As pessoas associam muito em ganhar presentes, né, das empresas, festas, benefícios. E, na verdade, não tem a ver com isso, tem a ver com o que você está falando. De fato, para a gente ser feliz no trabalho, tem dois grandes aspectos. O primeiro deles é eu gostar do que eu faço. Então, eu me sentir desafiado, eu tenho um senso de realização, eu tenho um senso de significado, né? Ter um propósito para acordar todos os dias. E isso é essencial para eu ser feliz no trabalho. O outro ponto é a gente ter boas relações, relações positivas, que me valorizem, que me reconheçam, com segurança psicológica, com autonomia, flexibilidade. Então, hoje, a gente pensa que felicidade no trabalho é impossível porque isso vem sendo falado, né? A gente fala desde Adam Smith, se fala como se não fosse possível. Trabalho é um fardo, não é para a gente ser feliz. E a gente começa a entender que o mundo está mudando, as pessoas estão, de fato, repensando suas vidas, né? Repensando suas carreiras. Então, não faz sentido pensar que eu vou ser feliz só quando eu me aposentar, né? Certamente a gente tem que pensar, eu quero ser feliz aqui agora e o trabalho, como você falou, é um aspecto importante. Então, tem uma pergunta para você também, Renata. Eu te chamei de Daniela, né? Por causa da Daniela Filomeno. Renata. Dainá, por favor. Roberta estava com a cabeça lá nas viagens, nas massagens, nos vinhos, né, Roberta? Muito feliz e sorridente. Agora eu queria saber um pouquinho, você falou sobre essas mudanças de perspectivas e o que é que as pessoas buscam hoje em dia no trabalho, quando também tentam agregar a felicidade à relação de trabalho, né? O que mudou de algumas décadas para cá e o que hoje em dia quem ingressa no mercado, jovem que está ingressando, procura quando vai escolher um lugar para trabalhar? Perfeito. Eu acho que primeiro a gente entender que as gerações mudaram mesmo. Quando a gente olha a geração X, certamente o trabalho era para ganhar muito dinheiro, trabalhar a qualquer custo, independente se tinha uma liderança tóxica ou não, as pessoas aceitavam isso. De repente veio uma geração Y, os millennials, questionando tudo isso, falando de qualidade de vida, falando de flexibilidade. Então, começa a parecer que para os millennials é muito mais importante do que ter um alto salário e bônus, ou até status, poder. De fato, para essa geração é mais importante ter work-life balance, então qualidade de vida, flexibilidade e também desenvolvimento, né? Essas pessoas precisam sentir que estão aprendendo, crescendo e evoluindo. E até uma geração Z, que de repente vem falar de valores, de propósito, de verdade. Então a gente percebe, existe uma mudança no mundo acontecendo e isso está sendo talvez ampliado, né, pela pandemia, as pessoas perceberam a brevidade da vida, então não dá para eu pensar que eu quero ser feliz em um outro momento. E para essa geração, então a gente precisa começar a repensar, inclusive a jornada de trabalho. Não dá mais para voltar 5 vezes por semana para ficar trancado 10, 12 horas no escritório, né? Isso já tem que mudar. Na Europa estão discutindo assim, uma jornada de 4 dias do trabalho. Eu acho que ainda é distante aqui no Brasil, mas certamente a gente precisa olhar, discutir e colocar esse tema em pauta. Com certeza. Agora, Renata, sabe quem faz as pessoas felizes aqui no ambiente de trabalho da CNN Brasil? Vou chamá-la. Thaís Herédia. Ela traz com bastante frequência pão de queijo recheado de goiabada, por exemplo, para os colegas, elogia os parceiros com frequência, ajuda. E ela tem uma pergunta para você também. Vai, Thaís. Oi, Renata. Eu achei que a Roberta fosse falar um pouquinho mais, porque eu ouço muito na redação, nossa, você fala igual minha mãe, nossa, você parece tanto com a minha mãe, porque essa turma jovem que nos rodeia hoje e que nos ensina muito, eu aprendo muito com eles. Eu sou da geração X, eu estou em casa, como você pode ver, eu estou em home office essa semana e o home office foi uma dessas mudanças absolutamente obrigatórias para boa parte das profissões e
eu, Thaís Herendi, aqui sempre fui uma questionadora desse modelo, porque somos um ser social, né? Eu, por exemplo, eu preciso, faz parte de me sentir feliz no meu trabalho, essa relação, esse levar o pão de queijo e dividir com as pessoas. Com goiabada. Eu queria entender, assim, eu espero que eu continue trabalhando, já tem mais de 50. Eu espero que eu continue trabalhando mais uns 15 anos, pelo menos, com atividade, mas como é que a gente vai equilibrar isso entre o separar, o estar junto, quantas horas? É verdade, Thaís. De fato, somos seres sociais e a gente precisa de pessoas, né? Um dos pilares da felicidade, talvez o mais importante seja ter um grupo de apoio na vida. Então, ter pessoas com quem eu possa contar. E a gente constrói isso também no trabalho, né? A gente pensa, na família. Não, o trabalho também. A gente tem pessoas que nos ajudam nos momentos desafiadores. Eu sempre falo que não é ter seguidores no Instagram, né? Mas certamente ter pessoas, uma, duas, né? Uma mão aí de pessoas que ajudem a gente nesse momento é muito importante. Mas a gente teve um ganho também no home office. Então, as pessoas passaram mais tempo em casa, mais tempo com as suas famílias, cuidaram mais de si. Então, certamente, hoje a gente percebe as pessoas tendo tempo para fazer academia, para fazer um novo esporte, para fazer aprender um idioma ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que a gente tem um ganho com o home office, como a gente tem um ganho no presencial. Não existe a fórmula mágica, né? Todo mundo pergunta, Renata, qual é o melhor modelo? Não existe uma fórmula. Ainda não sabemos, ela está em construção. O que a gente precisa não dá para voltar para 2019 e ignorar o que a gente vivenciou nesses anos, que teve sim um ganho, que teve sim uma nova cultura nas empresas e uma forma da gente trabalhar, né? Então as pessoas estão falando, para que voltar para os escritórios? É para sentar e fazer reunião online? Então, assim, para que fazer isso, né? Então eu acho que o principal desse momento é criar uma comunicação aberta entre as equipes, entre os líderes, discutir o tema. Não adianta colocar o tema embaixo do tapete porque ele é polêmico. A gente precisa trazer esse tema à tona e a gente precisa então criar uma comunicação transparente, aberta e com segurança psicológica para criar esse novo modelo que não existe a fórmula, mas que a gente está certamente em construção. Tá certo. Renata, muito obrigada pela entrevista. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Obrigada. Vocês também. Obrigada.